Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Glória a Deus. Nós estamos aqui e isolamos o versículo 12 para começar a nossa prática. Mas é claro que nós precisamos fazer referência de que Pedro e João estão lá perante o Sinédrio. E Pedro e João estão lá perante o Sinédrio dando explicações acerca da cura de um coxo que estava lá na porta do templo chamado Formosa. E ao coxo ser curado, se converteram 5.000 homens. E então, é claro que isso aí incomodou muita gente. E Pedro e João, perante o Sinédrio, eles estão ali promovendo, eles estão ali declarando, eles estão ali falando do nome de Jesus. Eles estão ali falando do personagem Jesus de Nazaré. Aleluia. Esse Jesus de Nazaré, ele é incontestável. É só você olhar para a história secular e em algum momento a história secular reconhecerá o senhorio de Jesus Cristo. E no versículo de número 12, os apóstolos Pedro e João estão sendo enfáticos ao se referir a Jesus. E eles estão dizendo acerca de Jesus que não há salvação fora do projeto de Jesus, fora do projeto da cruz. É isso que nós queremos trazer aqui nessa oportunidade. A Bíblia tem várias citações que nos garante que o nosso Senhor e Salvador Jesus é o único Salvador. Aleluia. E a Bíblia está aqui me informando que não há outra salvação, outro meio de salvar-se, a não ser através de Jesus. E nós sabemos que essa é a maior dificuldade da humanidade, aceitar a Jesus como Salvador. A maior dificuldade da humanidade é aceitar o projeto da cruz. E nós já vamos aqui descortinar algumas coisas acerca do nosso amado Mestre Jesus de Nazaré. Também a Bíblia vem me informar, ainda no 4:12 de Atos, que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Olha, a Bíblia já sabia que se levantariam questões sobre o Salvador. A Bíblia já me informava que haveria questões de quem iria salvar, mas o próprio Jesus nos traz essa informação e categoricamente nos apresenta a história da cruz. Um homem que sofreu, um homem que só fez o bem. Eu não conheço outro que tenha curado tanto quanto Jesus. Ressuscitado mortos, curado leprosos, dado vista aos cegos, fazer milagres, multiplicações de pães, andar sobre as águas. Não existe outro registro em nenhum outro livro no mundo dos registros que tem sobre Jesus na Bíblia Sagrada. E aí, no versículo, esse versículo que ora nós lemos aqui, está me informando que não há outro Salvador. E lá no versículo 1, a Bíblia diz assim: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, e perturbaram-se muito de que ensinassem ao povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Aí prenderam eles, e lá perante o Sinédrio
Eles estavam dizendo, afirmando com convicção, que não há outro caminho, não há outro Salvador. Não se engane, não há outro. E aí nós podemos aqui elaborar algumas perguntas, tipo, qual outro personagem que possui a história igual a de Jesus? Qual é o outro personagem? Qual é o outro que você conhece pelo mundo inteiro que sofreu injúrias, difamações, sofreu martírio? Qual é o outro personagem que sofrendo como Jesus sofreu, aleluia, e foi até a cruz e morreu daquela maneira e forma terrível e cruel, e não abriu a sua boca? Qual é a história que contam por aí, fora de Jesus, que o personagem de uma ideologia, que o personagem de um segmento religioso, que o personagem de uma filosofia houvera ressuscitado? Me contem, me digam, pois eu quero dizer para você que os ossos de Jesus até hoje não foram encontrados, porque ele ressuscitou. E aí eu pergunto, qual ressuscitou? Olhe em todos os cantos da terra, estude todos os livros possíveis e me responda, qual personagem ressuscitou? Somente Jesus. Qual morreu pelos outros? Isso aqui nós conhecemos como altruísmo. Ele morreu pelos outros. Ele não convocou ninguém para uma guerra. Ao contrário, quando traído no Getsemane, ele foi então ser julgado pelo Sinédrio, por Pilatos, apanhou a noite inteira e foi sozinho. A própria Bíblia diz que os seus discípulos o abandonaram. Mesmo assim, Jesus poderia ter se revelado e dizer, eles me abandonaram, por que eu vou morrer por eles? Mesmo assim, o único personagem no mundo que morreu pelos outros, aleluia. Lá no Evangelho de João 17, verso 3, diz a Bíblia, ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui está falando a palavra conhecer, pois a humanidade não reconhece que Jesus é Filho de Deus. A humanidade não reconhece que Jesus é Deus. Enquanto esteve na terra foi homem, mas ao ressuscitar e ascender ao céu, recobrou a sua glória, foi restituída o seu poder, e Jesus é Deus. Aleluia! E aqui nós podemos ainda formular algumas questões. Onde está o poder? Ora, todo aquele que vive no meio evangélico sabe, já experimentou, que as curas acontecem no nome de Jesus. Você precisa crer no conceito Jesus, você precisa crer na história de Jesus, e você aí então passa a desfrutar de milagre. Aí está o poder do nome de Jesus. E aí cabe uma outra pergunta: no nome de quem recebemos a nossa benção? No nome de quem recebemos paz? No nome de quem temos a certeza da salvação? É no nome de Jesus. Onde está a vida? A terceira pergunta. E aí nós poderíamos, aleluia, citar aqui o mesmo versículo, João 17:3, como também João 5:39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse o próprio Jesus. Aleluia. Aí está a vida eterna. Tá bem? Então você pode me questionar com qualquer outro tipo de filosofia, ideologia, sectarismo. Você pode questionar com qualquer outra doutrina. Você pode questionar com qualquer outra situação que possa ocorrer, ou até mesmo credo.
E eu lhe pergunto, você tem certeza da sua salvação? Ora, a Bíblia está me afirmando que a vida está em examinar a Bíblia e em aceitar a Jesus como meu Salvador, porque só nele há salvação. Aí você pode ficar com seus quês, aí você pode ficar com as suas dúvidas. Só tome uma decisão, porque segundo aquilo que nós conhecemos, só temos uma única oportunidade. E essa única oportunidade é enquanto estamos vivos, palmilhando esta terra. Depois, com a filosofia que abraçarmos, depois, com o credo que abraçarmos, ou seja o que for, nós vamos pagar um preço caro. Eu, particularmente, estou apostando a minha vida na pessoa de Jesus, acreditando que Ele é o meu único e suficiente Salvador. Lá em João 6,35 diz a Bíblia que Ele é o pão da vida. Quem tem Jesus jamais tem fome. Qualquer outra ideologia, qualquer outro credo, qualquer outro segmento, eles têm fome, eles têm sede, e principalmente sede e fome espiritual. Eles não têm aquela paz que o cristianismo oferece, eles não têm aquela paz que o verdadeiro cristão tem. Aleluia. Acontece milagre em algum outro nome? Acontece milagre em algum outro nome de um personagem qualquer da história? Aleluia. E aí você pode me citar algum milagre? Multiplicação de pães? Onde estão as provas? O que aconteceu na história? Observe a Bíblia. E aí você pode até questionar esta fala, mas então eu venho lhe perguntar, venho lhe sugestionar. Duvide da palavra de Deus, pelo amor de Deus, duvide, mas vai lá estudar, vai investigar. Eu tenho certeza que o amor de Deus conquistará você e o nome do Mestre Jesus será glorificado. Lá em 1 João 4, versículo 2 e 3, diz assim: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Tem que confessar que Jesus já veio no mundo. Esse é de Deus. Mas todo o espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Isso é a Bíblia que está falando. A Bíblia é o parâmetro, é a bússola, é o peso, aleluia, que pesa a verdade. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e agora já está no mundo. Aceita Jesus? É de Deus. Não aceita Jesus? Sinto muito. Viva o que viver, queira estar aonde quer estar, pagará um preço muito caro, aleluia, como diz no ditado popular, no frigir dos ovos, aleluia. Lá em João 14,6, diz a Bíblia, é Jesus falando, eu sou o caminho, não existe atalhos, eu sou a verdade, fora de Jesus tudo é mentira, eu sou a vida, fora de Jesus é morte, por mais enganado que estejam, é morte. Diz a Bíblia, ninguém vem ao Pai, se não for por mim, disse Jesus, não tem outro caminho. A humanidade está se iludindo, aleluia, a humanidade está pagando um preço caro, o preço da sua própria vida, negligenciando a própria palavra de Deus. Observe, é a Bíblia, não são os livros apócrifos, aqueles 9 que estão ali no livro do catolicismo, é os 66, não são os livros apócrifos, não são os livros indianos que salvam, não são os livros muçulmanos, não são os livros do budismo, não são os livros espíritas de Allan Kardec, aleluia, não são os livros das leis humanas que curam, não são os livros que libertam, não são os livros que transformam. Só tem um livro que transforma, é a Bíblia Sagrada,
E é a Bíblia Sagrada que fala, nos seus 66 livros, de um personagem em comum, chamado Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada, ela é cristocêntrica. Em toda ela, o ponto central, o personagem principal, o personagem referência é Jesus Cristo. Não se encontra no mundo uma literatura com tanta similitude. Aleluia. Não se encontra na terra nenhum outro livro como a Bíblia Sagrada, escrita por um período de 1600 anos, 1500 anos antes de Cristo, 100 anos depois, totalizando 1600 anos, com mais de 40 personagens em lugares diferentes, com características diferentes, em geografias diferentes, em povos diferentes, todos falando de um mesmo assunto: profecias acerca de Jesus 700 anos antes, e profecias que estão se cumprindo e que hão de se cumprir, todas elas escritas na Bíblia. Queira aceitar quem quiser. Lá no livro de João, capítulo 12, verso 48, diz assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, aqui é Jesus que está falando. Olha o que Jesus fala: quem me rejeita. Quem rejeita quem? Quem rejeita Jesus e não recebe as minhas palavras. Estude os 4 evangelhos, está aí cheios das palavras de Jesus. Estude, duvide, faça como estou sugerindo, duvide, mas vai estudar. Quem me rejeita, rejeita Jesus. Quem não recebe as minhas palavras, quem não recebe a Bíblia, troca a Bíblia por qualquer outro livro. Bíblia em segundo plano. Não, nunca, jamais. Bíblia deve ser o livro da nossa vida, que nos conduzirá à salvação eterna. A Bíblia diz em Oséias 4,6: o povo perece por falta de conhecimento, pois aí está, a falta do conhecimento bíblico está levando multidões para o inferno. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. Ora, se a Bíblia está me falando aqui da rejeição por Jesus, da rejeição pela Bíblia, e logo me informa que haverá um julgamento, eu devo levantar as minhas orelhas. Já tem quem o julgue? A própria palavra que tenho proferido, essa há de julgar no último dia. Pois bem, tem gente que acredita na reencarnação. Aleluia. Pois a Bíblia me fala que existe um último dia. E a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que o homem está determinado a morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Haverá um último dia para todo mundo. E a questão é, senhores, no nome de quem somos curados? Qual é a doutrina que nos traz a paz? Não a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é efêmera, passageira, mas a paz que Jesus dá é incomparável. Quais são os livros que nos curam? Qual é o nome que nos traz a providência? Qual é a doutrina que acrescenta, aumenta a nossa fé e nos torna vitorioso? Aleluia. Qual é a condição que temos e aonde encontramos essa condição para nos salvar? Somente na palavra do Senhor. Como diz em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens. Existem muitos nomes por aí, existem muitos personagens por aí. Existem personagens que receberam revelações em placas de ouro por anjos. Existem personagens que fundaram as suas doutrinas anos depois de Cristo. Existem doutrinas que são modernas, chamadas doutrinas da nova era. Existe tanto segmento religioso pelo mundo inteiro, pois eu venho lhes dizer uma verdade: em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos.
E aqui está falando de Jesus. Nenhum outro personagem salva. Nenhum outro personagem ressuscitou. Nenhum outro. Receba essa palavra em o nome de Jesus.